Vamos conversar um pouquinho sobre artrite reumatoide? Bom, pessoal, essa é uma condição autoimune crônica caracterizada principalmente pela inflamação das articulações do corpo. Mas como que esse paciente se apresenta no consultório? Geralmente, chega uma pessoa de uma idade ali entre 30 e 50 anos, embora possa ser mais novo ou mais velho do que essa faixa etária, que vai se queixar de dor nas articulações, principalmente quando acorda de manhã cedo. Quais que são os locais mais acometidos? Mãos e punhos, pés e tornozelos. Então ele chega falando: doutora, eu tô acordando com as minhas mãos doloridas, as minhas mãos amanhecem rígidas, eu tenho dificuldade às vezes de abrir uma garrafa de café, de mexer no celular quando eu acordo, e as minhas articulações têm amanhecido inchadas também. Então, quando a gente vai falar sobre o acometimento das mãos na artrite reumatoide, reparem, a gente pode ter a inflamação dos punhos, das metacarpofalangianas e das interfalangianas proximais. Curiosamente, essa doença poupa as interfalangianas distais das mãos. Os pés e os tornozelos, a mesma coisa, amanhecem rígidos, muitas vezes inchados, mas não são só essas articulações que podem se inflamar. Cotovelos, ombros, joelhos, quadris, até aqui em cima na cervical também pode ser um local acometido pela doença. A grande característica é esse padrão inflamatório. Dor ao acordar, movimento, começo a fazer as atividades do meu dia a dia, cerca de 1, 2, talvez 3 horas depois, tende a haver um certo alívio. E aí, no fim do dia, quando você está descansando, parou de fazer as suas atividades, terminou o seu trabalho, esses sintomas voltam a incomodar o paciente. E essa é uma doença crônica, então ela vai começar de uma hora para outra, mas a persistência desses sintomas fala muito a favor do diagnóstico de artrite reumatoide. Quando a gente está pesquisando essa doença, é sempre importante a gente investigar se não houve alguma outra coisa que justifique os sintomas. Então, um passado recente de um processo infeccioso, pode ser isso que está causando a inflamação. Então, a gente pesquisa. Se teve algum trauma, se tem alguma outra coisa, tudo isso faz parte ali da anamnese, da conversa que o médico vai ter com o paciente, até determinar quais vão ser os exames mais importantes para serem solicitados. E aí a gente tem 2 exames muito famosos que nós já comentamos aqui no canal, que são o fator reumatoide e o anti-CCP. Esses são autoanticorpos, exames laboratoriais que podem ser positivos na artrite reumatoide. Por que eu falei podem? Porque cerca de 70% dos pacientes têm um e ou outro positivos no sangue. Mas 30% dos pacientes não tem. A gente fala que são os pacientes soronegativos, ou seja, não positivaram esses exames no sangue, né? Quando você faz essa dosagem, eles vêm negativos. E isso não exclui o diagnóstico de artrite reumatoide. Só lembrando, um ponto importante é que o fato deles serem positivos, se você fez esse exame aleatoriamente, sem uma clínica típica, sugestiva de artrite reumatoide, isso não quer dizer nada. Então, calma. Voltando agora nessa conversa que a gente está tendo sobre artrite reumatoide. Além dos autoanticorpos, as provas inflamatórias podem vir alteradas. Então, PCR e VHS podem estar elevados a depender do grau de inflamação nas articulações. Pode até ter um pouquinho de anemia também. E do ponto de vista dos exames de imagem, as radiografias geralmente não são capazes de mostrar as alterações muito precoces da doença, mas nos mostram, por exemplo, os danos já estabelecidos causados por ela, mas o ultrassom e a ressonância conseguem mostrar se tem um processo inflamatório, uma sinovite ou uma tenossinovite, que são achados típicos da doença. Bom, doutora, como que a gente vai tratar? Escutei falar que eu preciso usar corticoide, eu tenho pavor de corticoide.
Bom, pessoal, a grande maioria das doenças reumatológicas autoimunes vai precisar de um pouquinho de corticoide, pelo menos um pouco na fase inicial. Eles são importantes e eles vão ser utilizados com cautela pelo seu reumatologista. Só que atualmente a gente tem muitas alternativas de tratamento. Então a gente geralmente começa com um remedinho chamado metotrexato e se ele não funcionar ou se o paciente tiver alguma intolerância, a gente vai progredindo. Então outras opções de medicamentos são leflunomida, adalimumab, certolizumab, upadacitinib, tocilizumab, baricitinib, enfim, a gente tem vários medicamentos, tanto sintéticos quanto imunobiológicos, para levar o controle da atividade de doença e evitar que esse paciente fique precisando de corticoide por longos prazos. Lembrar que além do tratamento medicamentoso, o acompanhamento fisioterápico de alguns pacientes é importante, assim como a prática de atividade física regular. Manter o peso adequado, se alimentar bem, é também essencial para o bom controle da doença. E não se esqueçam, manter o acompanhamento regular com o reumatologista para que a gente esteja sempre de olho, tanto em sinais de que a doença pode estar voltando, ou também para vigiar algum possível efeito colateral de alguma terapia. Se você ficou com alguma dúvida, mande aqui nos comentários que eu vou responder assim que possível.